E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. Só deixa eu passar um recado para vocês. Ontem tivemos aqui a nossa live, que acontece todas as terças e quintas, 4 horas da tarde. Você que não viu vai estar passando nos cards aqui em cima. No final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Falamos muito sobre o Vasco Matos, entre outros assuntos também. A chegada do Jair, do Nathan Fernandes, vários assuntos ontem na live. Mas nesse conteúdo de agora, eu quero continuar conversando, só que sobre a situação do Vasco Matos, né? Temos uma atualização nesse momento, que ele não tem a licença para trabalhar aqui no futebol brasileiro, a licença que ele precisaria ter perante a Conmebol. Então a gente vai conversar sobre isso, por isso que o Botafogo ainda não fechou a contratação do Vasco Matos, porque ele não tem a licença adequada para trabalhar aqui no futebol brasileiro, e o Botafogo está tentando resolver isso. Então, por enquanto, a negociação está ali, claro, está travada por esse motivo, mas está também por detalhes de acontecer a chegada do treinador português. Quero conversar com vocês também sobre toda essa polêmica envolvendo a grama sintética. O Botafogo soltou uma nota oficial, quero conversar sobre a nota do Botafogo. E para fechar, eu quero conversar com vocês também sobre o Racing, adversário do Botafogo amanhã na final da Recopa Sul-Americana. Amanhã temos o primeiro jogo na Argentina. Como é que chega o Racing? Como é que é o momento do Racing? Desfalques. Quero conversar sobre isso tudo com vocês, sobre o adversário do Botafogo. Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre o gramado sintético. Vamos começar conversando sobre essa polêmica, porque tudo começou com alguns jogadores ali fazendo movimento contra o gramado sintético, o Neymar, o Gabigol, o Coutinho, o Lucas Moura, o próprio Thiago Silva, o Kaique Rocha, o Alan Patrick, até o Tiquinho Soares, né? Hoje é jogador do Santos, postou também sendo contra o gramado sintético. O Tiquinho Soares, que jogou 2 anos no Botafogo, inclusive deveria saber melhor do que todos da qualidade da grama sintética, muito melhor, inclusive, do que o Mineirão. A lesão que o Tiquinho teve no Botafogo foi jogando no Mineirão, que é uma grama natural. Então, assim, o Tiquinho postou, depois ele apagou, porque muitos torcedores do Botafogo criticaram. Então, existe um movimento de alguns jogadores sobre isso. O Palmeiras soltou uma nota oficial e depois o Botafogo soltou a nota oficial também. Lembrando que aqui no futebol brasileiro, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro agora está colocando gramado sintético lá na Arena MRV. Então o Botafogo soltou uma nota oficial listando alguns benefícios que a grama sintética trouxe para o clube depois que o Botafogo optou a jogar nesse piso. Vamos aqui à nota oficial do Botafogo. Eu só vou resumir porque é uma nota oficial muito longa, então eu vou resumir. Como eu disse, a nota oficial do Botafogo listou vários benefícios que o Botafogo teve de 2023 para cá, aonde o Botafogo coloca a grama sintética no estádio Newton Santos. E resumindo essa nota, o Botafogo disse que está com embasamento científico. Então o Botafogo disse que na temporada passada ali, 2023, 2024, o Botafogo melhorou muito em relação às lesões, diminuíram bastante depois que o Botafogo colocou a grama sintética no Newton Santos. O Botafogo também falou sobre um jogo que tivemos ano passado
eu acho que foi pelo Campeonato Brasileiro ou pela Libertadores, agora eu não sei qual jogo que foi, entre Botafogo e Palmeiras, que foi considerado um jogo de Premier League pela qualidade do gramado, um jogo rápido, a bola rolou perfeitamente, então o Botafogo trouxe esse jogo que foi bastante elogiado entre Botafogo e Palmeiras, porque o gramado do Nilton Santos favorece muito a ter um bom jogo. O Botafogo disse que foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro ano passado, então para aquela galera que fala, não, as equipes que jogam ali no gramado sintético, elas são favorecidas. Não, o Botafogo deixa claro que ano passado foi campeão brasileiro sendo o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo, jogando fora de casa, foi melhor do que jogando dentro no gramado sintético. O Botafogo soltou na nota também que vários jogadores técnicos elogiaram já o gramado do estádio Nilton Santos, e o Botafogo deu uma cutucada no calendário do futebol brasileiro, mas reconhece a importância desse debate. Cara, minha opinião vai muito aqui do que o Botafogo soltou nessa nota. Para mim, tudo isso, todo esse debate envolve principalmente o calendário do futebol brasileiro. Em relação aos jogadores que estão fazendo a campanha, eu não vou aqui ficar criticando os jogadores, porque, cara, assim, talvez, se eu fosse jogador de futebol também, talvez eu quisesse uma grama natural. Os jogadores estão no direito deles. Agora, esse debate é muito amplo, porque para você ter uma grama natural, primeiro, aqui o calendário do futebol brasileiro é ridículo. São 70 jogos no ano. Para você manter uma grama natural, primeiro que custa dinheiro. Segundo, que tem a questão do clima. Aqui no Rio de Janeiro chove, faz calor. Como é que você cuida de uma grama natural com o calor que está fazendo no Rio de Janeiro? Aí chove, faz calor. Então, assim, é bem complicado toda essa situação climática aqui também no Brasil. Agora, querem debater isso? Então vamos debater. Primeiro, calendário. Vai diminuir os jogos da CBF? Porque não adianta você ter uma grama natural para jogar 70 jogos no ano. Então o calendário ele tem que ser diminuído. Outra situação, dinheiro para cuidar da grama natural. Na Inglaterra, para quem não sabe, lá é proibido, né? Lá ninguém joga no gramado sintético. Só que na Inglaterra, os clubes eles são unidos e eles pegam uma parte da verba e eles dividem entre eles para eles cuidarem do gramado. Então aqui no futebol brasileiro, a Liga não sai do papel. De um lado a gente tem a Libra, do outro lado a gente tem a Liga Forte União. Então aqui a gente não consegue fazer nenhuma liga para os clubes se unirem. Então assim, tem que ter uma união dos clubes, pegar uma verba e dividir entre os clubes para cada um cuidar da sua grama. Outra coisa, se a grama for ruim, natural, vai interditar o estádio? Porque não adianta no estádio Nilton Santos ter uma grama natural boa e você jogar no Castelão contra o Fortaleza com uma grama natural horrível. Vai interditar o estádio? Vai ser proibido se a grama estiver ruim? Então, assim, como eu disse, cara, jogadores estão no direito deles aí de quererem algo melhor, talvez ali na cabeça deles. Agora, tem que cobrar a CBF, tem que cobrar os clubes, tem que cobrar todo mundo para uma melhoria aqui no futebol brasileiro, porque essa discussão, cara, ela envolve muita coisa. Os clubes, eles vão se reunir na CBF, eles querem a proibição da grama sintética aqui no futebol brasileiro. Agora, vamos ver se vai ter uma fiscalização, se o gramado estiver ruim, se vai ser interditado, se vão ter grana para cuidar, se vai diminuir o calendário, porque é muito ampla essa discussão e vamos ver o que vai dar isso aí. Como eu disse, os clubes vão se reunir na CBF pedindo a proibição da grama sintética, não para esse ano, deve ser para o ano que vem, e se isso for proibido realmente, aí a gente vai entrar num debate mais profundo para ver se todo mundo vai dar conta do que está por vir. E amanhã, quinta-feira, tem o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, Racing em Botafogo, em Alvejaneda, na Argentina, lá no El Cilindro, 9h30 da noite a bola vai rolar. Então, Botafogo aí, mais uma final pra gente já nesse ano, agora é contra o Racing. Lembrando que semana que vem, na quinta-feira que vem, o segundo jogo é também 9h30 no estádio Nilton Santos. Deixando claro, o Botafogo está enfrentando um adversário tradicional do futebol argentino, campeão da Sul-Americana,
contra o campeão da Libertadores, que é o Botafogo. Vamos falar sobre o momento e como chega o Racing para esse confronto. É o 7º colocado no futebol argentino, perdeu peças importantes do título ano passado da Sul-Americana, por exemplo, o meia Quinteiro e o atacante Martínez saíram do clube, então o técnico Gustavo Costa tem ali alguns problemas. Claro, chegaram reforços também, como o Zaratio, que jogava no Atlético Mineiro, o volante Souza, o goleiro experiente Arias também, já está ali, é um líder do grupo, né? Tem o Martirena, o ponta direita, o Rojas na ponta esquerda, tem aquele meio campista, né? O Vieto, lembra do Vieto? O Vieto joga no Racing, é dúvida, inclusive, para essa partida de amanhã. Então, cara, tem jogadores ali experientes, o Martínez, que é o artilheiro da equipe, tem o Salas, que comanda o ataque junto com o Martínez. Então, assim, jogadores interessantes que já fazem parte do clube, outros que chegaram para essa temporada, perdas. Então, o Racing, nesse momento, não vive um bom momento. Tem desfalques para o jogo de amanhã, como, por exemplo, 2 zagueiros titulares. O Souza, que é um volante, mas ele vem jogando como zagueiro. Ele está fora da partida de amanhã, lesionado, assim como o zagueiro Garcia. Então, o Souza e o Garcia estão fora do jogo de amanhã, 2 zagueiros titulares lesionados da equipe do Racing. Então, cara, não vivem uma boa fase, tem problemas. O Vieto, né, o meia experiente, talvez ele possa ser relacionado, mas ele vem de uma lesão, não é garantida ainda a presença do Vieto, mas talvez ele possa ser relacionado para essa partida de amanhã. É um time, cara, que a gente tem que prestar atenção, apesar de todas as dificuldades nesse começo de temporada do Racing, é uma equipe que é tradicional, joga Libertadores, joga Sul-Americana. Aquele estádio com certeza amanhã vai estar lotado, pulsando. Então, assim, a gente tem que tentar trazer o resultado de lá para decidir no estádio Newton Santos. Isso vai ser muito importante para a gente, porque amanhã, cara, assim, a gente sabe como é que são essas equipes argentinas também, acostumados a isso. O estádio vai estar lotado, tenho certeza, pulsando. Então, cara, é um jogo que a gente vai ter que saber jogar, porque a gente tem que trazer esse resultado aqui para o Rio de Janeiro. Então, vamos prestar atenção. Apesar dos desfalques, apesar da fase ruim, tem jogadores interessantes, como eu falei. Por exemplo, esse Martínez é o artilheiro do Racing, né? O atacante interessantíssimo, volta a equipe também. Então, prestar atenção realmente no Racing, porque é bem tradicional e merece respeito, apesar da fase ruim. 2 titulares desfalques na zaga, isso faz muita falta para eles também, mas temos que prestar atenção. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o técnico que está chegando. Será que está chegando? O Vasco Matos, ele precisa da licença, né, para trabalhar aqui no futebol brasileiro. O Botafogo vai tentar resolver isso. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente conversar sobre o Vasco Matos, mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro de tudo, né, ontem conversamos muito aqui na live sobre o Vasco Matos, mas agora temos que atualizar outras situações. Por exemplo, o Botafogo ainda não fechou a contratação do novo técnico, porque ele não possui a licença válida pela Conmebol para trabalhar aqui no futebol brasileiro. Vasco Matos, que tem 44 anos de idade, é um técnico português, está no Santa Clara de Portugal, ele precisa da licença Pro, né? Só que se eu não estiver falando besteira, para você ter licença Pro, você precisa de 5 anos como técnico, e ele, se eu não me engano, só tem 3 anos. Então ele precisa da licença Pro, o Botafogo vai tentar resolver isso ali perante a Conmebol. Tem outras possibilidades também, como, por exemplo, se ele vier para o Botafogo e ele não conseguir essa licença, ele pode assinar como um auxiliar técnico do Botafogo. Ficaria ali o Caçapa como principal. O Caçapa, ele tem essa licença, então a gente teria ali, claro, na teoria, né, o Caçapa como técnico principal, e o Vasco Matos, ele poderia assinar nos jogos como um auxiliar técnico do Botafogo,
mas claro, a gente sabendo que quem seria o técnico é o Vasco Matos. Então tem essas possibilidades, o Botafogo tenta resolver isso tudo para a chegada do novo técnico, muita gente chamando o Botafogo de amador. Cara, o cara tá começando a carreira agora. O Botafogo deveria saber disso? Deveria. Eu acho que o Botafogo poderia ter pesquisado para saber se ele tem licença, se ele não tem licença, mas é um início de carreira, como eu disse. Eu acho que ele precisa de 5 anos para ter essa licença, ele só tem 3 como técnico. Então, cara, vamos aguardar para ver como é que o Botafogo vai resolver isso. Se ele vier para o Botafogo vai pagar a multa, 6 milhões de reais ao Santa Clara de Portugal. Ele chega com 2 anos de contrato até 2026, com 4 pessoas na sua comissão técnica, 4 pessoas não, né? 4 profissionais, são eles, o João Batista e o João Pereira, auxiliares, Diogo Fonseca, coordenador de scout, e Leandro Rodrigues, coordenador de formação. Muita gente perguntando, cadê o preparador físico? Vai trazer preparador físico? Cara, o Botafogo, para quem não sabe, eu tô botando até imagem para vocês, tem o preparador físico próprio do clube, que é o Luiz Felipe Ciforoso. Esse rapaz, ele é o auxiliar técnico permanente do Botafogo. Ele chegou no começo do ano passado, é ele que manda em tudo nessa parte dentro do clube. Ele é muito famoso, ele é um dos melhores profissionais nessa área no Brasil. Inclusive tem jogadores de outros clubes famosos que procuram ali a academia dele, trabalhar com ele. Então, só deixando claro para a galera, o Botafogo, ele tem o próprio preparador físico dele, que é o Luiz Felipe Sinforoso. Então, se o Vasco Matos não trouxer preparador físico, é porque a gente tem. E esse rapaz, esse profissional, é um dos melhores preparadores físicos aí do Brasil, considerado um dos melhores. É ele que está mandando em tudo, né? A gente tem a sensação, não, o auxiliar técnico, o preparador físico do Arthur Jorge era que fazia o time voar. Claro, tinha participação dele, mas o cara que está de frente mesmo, o cara que toma conta de tudo e bota esse time para voar, é esse rapaz aí, ele é um permanente do Botafogo. Só lembrando para vocês também que o Botafogo também tem preparador de goleiros, que é o Grimaldi. Então o Botafogo tem preparador de goleiros também, que é o Grimaldi, caso o Vasco Matos não traga o dele. Olha, minha opinião rapidamente, se é retranqueiro, se vai jogar com 3 zagueiros ou não, a gente só vai saber quando ele chegar. Não dá pra gente rotular o Vasco Matos, muita gente chamando ele de retranqueiro, a gente não sabe, né? Pela primeira vez ele vai ter um elenco, um time de qualidade, campeão da América, campeão brasileiro. Então a gente tem que ver como é que vai ser a forma dele de trabalhar aqui. A única coisa que eu questiono é por que demorou tanto, já que foi escolhido o Vasco Matos, por que o Botafogo demorou tanto a trazer, já poderia estar aqui bastante tempo, era só pagar a multa. E a única coisa que me preocupa nele é a pressão. Como é que ele vai lidar com a pressão da torcida, com a pressão do futebol brasileiro? A torcida quer títulos, a gente agora só deseja coisas boas para o Botafogo. Então, como é que ele vai suportar a pressão aqui no futebol brasileiro? É só isso que me preocupa, de resto eu estou confiante. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.